Bom, estou aqui representando o Museu Emílio Fonteles e para entrevistar o Carlos César de Carvalho, esse o qual participou do bloco Axé na Bela Cruz. Carnaval esse que a tradição acabou e os blocos, como era tradição, eram todo enfeitado, né, com lantejoula, e hoje já não existe mais essa tradição em nosso município. Bom dia, Carlão. Bom dia, Maírton. Bom dia. Bom, eu queria aqui fazer algumas perguntas a você com relação ao bloco ao que você participou, né, você presidiu, né? Como foi a escolha para presidir este bloco? Existiam outros presidentes? Não, mas o bloco Axé, na verdade, não tinha um presidente, tinha uma coordenação, né, formada por várias pessoas, né? Eu tenho medo de falar, assim, porque às vezes esquece alguém, mas eu lembro bem da Ritinha Fonseca, lembro do Deodoro, do Roberto, tá certo? Entre tantas outras pessoas que contribuíram, né? Então não tinha disputa entre nós não, e tinha muita união para poder fazer um bloco bonito. Tá certo, né? Como surgiu o bloco? Quem teve a ideia para a criação do bloco e por que o nome? Primeiro assim, começou a surgir ali, se eu não me engano, na década de 80, eu não lembro qual foi exatamente a data, tá certo? Na década de 80, começou a surgir a história dos blocos, né? E a gente tinha uma movimentação nossa, desde o grupo da PJMP, que é a Pastoral da Juventude Popular, que reunia um grupo de gente. Depois a gente também começou a discutir a questão de associação comunitária, né? Por exemplo, a Associação Comunitária Artesanal Agrícola, que tem a sede ali, onde está a casa comunitária, ali próximo à CAGES, tá certo? Então era muita gente envolvida. E a partir desse movimento a gente também resolveu criar um bloco. E o axé, porque o axé era uma palavra de força, de energia. Axé dizia positividade, né? Força, coragem. Então o nome axé tem esse sentido. Pronto. Teve algum gestor que teve iniciativa de promover esse carnaval na Bela Cruz e com a criação desses blocos? Ou foi força das pessoas mesmo que criaram, que era esse incentivo, essa criatividade dos blocos? Olha, para ser muito sincero aqui, mas eu não estou lembrando na época de quem era o gestor na época. Mas houve uma ideia, tá certo? De começar a se fazer os blocos, tá certo? No município. Então, várias pessoas se articularam para formar os blocos, tá certo? Mas houve um incentivo sim, por parte da prefeitura. Eles normalmente davam, né, a parte do material, dos tecidos, né? Dos tecidos para fazer o bloco de acordo com as cores de cada bloco, né? Você lembra bem que o nosso bloco axé, as cores eram preta e amarela, né? Eu tive participação também, né, do bloco, isso, me lembro. Isso, entendeu? Então era a nossa marca, né? Mas era praticamente isso que o município dava. Os tecidos, o resto era por conta de cada um, né? Cada membro do bloco, né? Claro. Pronto. E como eram os trajes, né, as fantasias carnavalescas, né? Tinha algum suspense quanto ao feitio das roupas, até o dia da apresentação do carnaval? As roupas sempre tiveram enfeites com lantejoulas ou teve alguma ideia de algum tipo de fantasia? Várias perguntas em uma só, né? Não, tranquilo. Não, porque no início a ideia era abadá, né? Você lembra disso? Era abadá, e aí começou a haver, na verdade, uma rivalidade mais boa. Não tinha briga entre os blocos, não, mas boa de cada um fazer mais bonito. Esses blocos com lantejoula, foi na gestão de quem que teve iniciativa? Do prefeito? Rapaz, se eu não me engano, era o Júlio França que era o prefeito, se eu não me engano aí. Se eu não me engano, iniciou aí, né? Na época o Júlio foi eleito em 88, né? 88, tá certo? Foi aí, no final da década de 80, principalmente começou os blocos. Então assim, essa rivalidade permitiu com que a gente começasse a inovar, né? Então era fantasia, não era abadá, era fantasia e cada um caprichava mais e mais, né? Então assim, dificilmente um bloco via a roupa do outro, né? Ou mesmo tudo camuflado, nesse sentido. Ou mesmo a população, né? Era muito reservado, cada um queria mostrar no dia, assim, ó, era o tchan do dia, era a apresentação do primeiro dia de carnaval,
Era um show, né? Na verdade era uma empolgação muito grande. Tinha alguma premiação em todos os blocos, quando entrava lá no centro Expedidor Assis Vasconcelos, né? Onde aconteceu o evento? Tinha alguma premiação nos blocos? Era muito mais uma questão simbólica, né? Quem era troféu, não tinha, né? quem era primeiro colocado, quem era segundo, né? Mas tudo isso mobilizava, né? Tudo isso mobilizava. Eu não me lembro de prêmio em dinheiro, mas tinha um prêmio simbólico, que é um troféu, né? Uma coisa desse tipo, né? Que o primeiro colocado, o segundo colocado, até o terceiro colocado recebiam. Né? Então era isso. Mas muito interessante. Quantos participantes integravam o bloco Axé, entre homens e mulheres? Tinha alguém em destaque no bloco, né? Certo? Algum, no caso, né? Era em média 100 membros, tá certo? 100 componentes, em média. Mas, que tinha ano que dava mais, não dava menos. Mas teve ano que nós saímos com, se não me engano, 140, 150 membros. Era um bloco médio, não era o maior não, mas era um bloco médio. Sei. Os outros, né, tinham mais integrantes, né? Tá certo? Mas tinha uns tinha mais, tinha uns tinha menos. Ficaria em terceiro colocado na classificação. Nós era um bloco médio. Bom, quanto tempo o bloco atuou nos festejos carnavalescos? Pois é, mas eu assim... Foi da gestão... Se a memória não falha, é isso aí, é do final da década de 80 até 2000, talvez 2003, por aí assim. Se eu não me engano, Quando acabou as fantasias do tijolo, veio o abadá, não foi? Foi. Aí voltou os abadá e começou assim a esvaziar, tá certo? Esvaziar, porque, na verdade, o Bela Cruz, nesse período aí, se tornou o carnaval da região, né? Tinha carnaval de dia na praia em Acaraú, tinha carnaval na praia, mas carnaval de clube era Bela Cruz. Então, no Vale Acaraú todinho não tinha cidade que promovesse um carnaval de clube, senão na Bela Cruz. Né? Era Bela Cruz. Então a gente era referência, né, do carnaval na região. E essa tradição, felizmente, acabou, né? Acabou. Era muito animado. Movimentava toda a população. Nossa cultura aí, tem uma visão, né, de resgatar esse carnaval, né, que de forma ficou a desejar, né? Acabou, é importante, né? Porque toda essa parte que anima as pessoas, né, mobiliza essa questão cultural muito forte nas pessoas, né? Com certeza. Né? Bom, os estudantes, no caso, né, os estandartes, né, com o nome do bloco que a comissão de frente levava, tinha algum tema específico, além do nome, como era escolhido esse tema? Estandarte que ia na comissão de frente, correto, né? Correto. Certo? Olha, só com o nome do bloco ou tinha algum outro nome? Olha, só para a questão anterior falar se tinha algum nome de destaque. Não, o nosso bloco nunca colocou o nome de destaque, tá certo? Então assim, todos os membros eram valorizados do mesmo jeito. Mas assim, o nosso bloco, Axé, ele sempre tinha um tema social. Né? Eu lembro que um deles, que já foi bem no 2000 alguma coisa, era a fome, não a fome. O que tinha um prato, né? Ia mais nessa temática, nesse direcionamento da campanha da fraternidade? Também, mas também a questão, inclusive, puxada também pelo Betinho, né? Que era o Natal Sem Fome. Então tinha muita ligação também, tá certo? Com a questão da campanha da fraternidade, pela justiça, não há fome, mas também a campanha do Betinho, Natal Sem Fome, o tema era o Natal Sem Fome, mas tinha toda uma discussão, né, de lutar contra a fome. Então o Bloco Axé também trouxe esse tema para o bloco, para refletir com a sociedade. Tudo bem. Bom, que memórias ficaram desse período do carnaval dos blocos e o que faltou por parte do poder público no incentivo à tradição para que desse continuidade à tradição dos blocos carnavalescos? Olha, que memória ficou, né, no carnaval? Memória muito boa. A gente, ainda hoje, a gente encontra com pessoas, né, que participaram do bloco. Diz, Carlão, tu lembra do bloco que eu participei, que a gente participava, ninguém participou, né? No bloco tinha meninos que começaram a participar, que eu ia na casa do pai dela, da mãe dela, pedia para participar do bloco, porque tinha 12 anos. Né? Não citar o nome aqui para não... Né? Mas era novinha, de 12 anos, queria participar, mas como confiava na gente, né?
Aí queria participar. Eu tinha alguma delas que eu ia lá. Pedi à mãe, o pai dela, deixa ela aí, fique tranquilo que a gente lá, a coordenação do bloco se responsabiliza. Tá certo? Na hora de vir para casa, a gente vem junto, não tem nenhum problema. Então vem um bloco, entendeu? Então assim, memórias muito boas. Muito boas. E essa questão da cultura, ela é uma questão que mexe muito, né, com o senso crítico da sociedade, porque ela é ativa, né, a memória das pessoas. Então, me parece que, no geral, o poder público não gosta muito de discutir cultura. Então, Bela Cruz teve esse auge dos blocos e parou no tempo. Ela é importantíssima essa questão, porque são várias, você está falando dos blocos, claro, essa é uma cultura importante, mas tem várias outras áreas de cultura em Bela Cruz que tem potencial que nós também temos que valorizar muito, né, Maíra? É isso, mas é claro que a questão do bloco é importante se fortalecer. Porque mexia com a sociedade como um todo. Eram os membros do bloco, mas a família, as famílias, né, os filhos que estavam no bloco, o pai e a mãe iam, os irmãos iam, mobilizavam com a sociedade. Né? Pronto, e tinha também uma questão das rendas também, das costureiras, né, mobilizavam da economia nessa questão, né, apesar que o poder público entregava ali um pedaço de tecido, né, cada pessoa, mas cada um ia custear a sua fantasia, mandar fazer pela costureira e enfeitar com lantejoula, né, tá certo? Mas isso, de certa forma, movimentava a economia do nosso município e também todas as pessoas, né, do Vale Acaraú, até de outras cidades, vinham participar, né, dos festejos, né, do carnavalesco, né, da nossa Bela Cruz no carnaval, que era a tradição no Vale Acaraú. A disputa por costureira era grande nessa época, viu? Era, com certeza. Disputada palmo a palmo. Não me lembro, participava. Entendeu? E fora isso, Maicon, os membros do bloco, por exemplo, a lantejoula, quem pregava nos membros do bloco, que te virava à noite. Né? Prega lantejoula, porque... Não sei se existe ainda a lantejoula ainda, né? Tá certo? Não sei pois mas eu lembro que uma vez a gente inventou de fazer a nossa fantasia toda de lantejoula. Meu amigo, pegou, viu? Nós passamos, sem exagero, uma semana, pegava quase uma semana para a gente poder fazer essa fantasia. Ainda existe mas ficou ainda, muito bonito. Pronto, ainda existe ainda alguma roupa ainda do axé? Rapaz, eu mesmo não tem nenhuma de lembrança guardada ainda? Tenho não, porque eu me mudei muito, entendeu? Aí, Espé de Sul, tá certo? E aí, assim também, aquela uma escola pedia, eu dava, eu também não... Eu cheguei a dar que eu tinha para alguma escola que pediu uma vez para apresentar, eu também não pedi de volta, porque não tinha nem onde guardar, tá certo? Eu mesmo não tenho, mas tem alguém no bloco que tem, com certeza. Tá certo. Mas, mano, eu queria aqui agradecer ao Carlos César Carvalho, que foi o presidente do Bloco Axé, e dar essa participação aqui como memória dos blocos carnavalescos, tá certo? E contribuir, né, com o trabalho do Museu Emílio Fontelli. Então, obrigado, tá, a você, né, e todas as pessoas que, de fato, né, tiveram essa participação, essa contribuição. Espero que um dia volte essa tradição nossa Bela Cruz e podemos vivenciar esse momento novamente, né? Obrigado, Maíra, em nome do museu e também da Secretaria de Cultura, né? Espero que se dê harmonia em Bela Cruz pela nossa cultura, né? E dizer que os blocos carnavalescos, na verdade, animavam toda a sociedade bela-cruzense. Com certeza, né? Era contagiante, né? A participação, né, dos blocos, né? E hoje, infelizmente, ninguém vê. Fica aquela folia, mas uma folia, mas não era de fato relativa à tradição que tinha antigamente. E nem hoje, nem os abadá não existe mais, né? Certo? Acabou essas fantasias e nem abadá ninguém vê mais sendo distribuído, participação de algum bloco. Mas isso fez parte da história, né? Mas esperamos que um dia possamos, né, vivenciar novamente, né, e resgatar essa cultura. É importante, muito importante para o município e para a nossa cultura. Tá. Obrigado, tá certo?